Tudo bem com vocês? Seguinte, eu tava aqui pensando o que eu ia falar pra vocês. Eu comecei a reler alguns livros e peguei o livro do James Clear, que acho que é um dos mais famosos do mercado atualmente, desde 2018, né? Já tem aí uns 8 anos de mercado. E eu acho que quando a gente tem um livro que ele já passou de 5 anos no mercado, esse livro começa a ficar desatualizado. É claro que tem livros muito bons. Tem um livro que eu gosto muito que é sobre o behaviorismo. Ele é um livro antigo pra caceta, mas ele é um livro que eu gosto bastante. Só que ele já tá desatualizado com relação a algumas coisas, obviamente. E o do James Clear eu comecei a olhar assim, eu tava ajeitando meus livros, tava colocando lá na estante da sala. E eu falei, caramba, acho que esse livro aqui eu vou ter que dar uma atualizada nele. E não é que eu ache que o James Clear errou ou coisa do tipo, não, eu acho que falta uma reedição, né? Eu brinco com alguns clientes quando a gente fala de leitura que esses livros mais técnicos ou até mesmo de autoajuda, né, que são um livro ali de desenvolvimento pessoal, o ideal é que eles cheguem a um patamar de que a cada 5 anos pelo menos saia uma edição nova, atualizada, com contexto novo, porque por mais que não tenha mudado tanto, o que a gente viveu em 2018 é totalmente diferente do que a gente vive agora em 2026. Então, nesse sentido, por mais que o Hábitos Atômicos seja extremamente bem escrito, com vários pontos de referências, com contato real ali com a ciência, principalmente ciência comportamental, ele também é um livro que ele simplifica muita coisa. Ele simplifica as formas como a gente vai entender, principalmente clinicamente, algumas questões. E ele omite outras que podem mudar o resultado prático de uma situação, principalmente de uma parcela do que a gente quer implementar. E aí, novamente, o problema não é o livro. Não é o livro, mas é o que acontece quando alguém pega esse livro, usa o sistema e não tem usa o sistema, né, dele lá, o framework dele, e não tem o resultado, e conclui que o problema não é o livro, mas ela. E quando o problema geralmente é o que o sistema não está te apontando. Eu fiz um vídeo recentemente, tem uns 3 dias, 4 dias, sobre a questão de rotina. E eu citei um outro livro, né? Bons Hábitos, Maus Hábitos, que é um livro muito bom. Eu acho ele extremamente útil, por mais que ele também já esteja começando a ficar datado, ele ainda traz um ponto que é fundamental. E aí, pensando do James Clear, eu estava lá abrindo ele, folhando ali algumas ideias e tal. E eu pensei assim, caramba, quais são os 3 pontos que mais tem suporte, vamos dizer assim, que tem maior suporte nele, que serve até hoje. Quais são as premissas com um suporte que já está desgastado, que já não serve mais tanto pra gente. Que é uma coisa que eu geralmente pego nesse livro. Eu vou pegando sempre 3 pontos. São 3 pontos que ainda são bons, 3 pontos que não são bons, 3 pontos que estão ausentes já com relação à literatura, né? O que a gente tem de cientificismo, nesse sentido, de científico. E o que dá para ser feito diante disso, né? O que eu penso ali que eu adicionaria com base no que eu estudei. Então, pensando nisso, essas categorias de 333 que eu acho que vale a pena, por exemplo, quando eu vou fazer a análise de um livro, né? Terminei um livro, hoje eu terminei um que era sobre processos. Não gostei muito, mas eu falei assim, cara, tá, o que tem aqui? Eu peguei lá minhas anotações, dei uma relida nelas, agora de manhãzinha, uns 4 e pouco, e olhei 3 itens que eu considerei importante do livro. O livro não me impactou tanto, não me mudou muito a forma de pensar, acho que porque eu já estou lendo sobre o processo há um tempo, já tem aí pelo menos um ano, até para poder melhorar minha prática clínica e empresarial. E eu peguei esse livro e falei, cara, 3 coisas que eu quero manter desse livro. Bom, guardei e tal. Se for o caso, daqui a um tempo eu vou rever o livro. Tá no Kindle, tá certinho, tá bonitinho. E esse do Hábitos Atômicos eu fiz a mesma coisa, né? E eu fui revendo o que eu tinha anotado. Então, o que eu imagino hoje, que ainda funciona ali? A primeira coisa que o Hábitos Atômicos acerta para mim é a questão do ambiente. Ele fala como o ambiente ele alavanca o teu resultado. Então o James Clear ele fala muito, ele dedica uma parte importante do livro dele a essa ideia de que o ambiente ele é, assim como a gente falou na questão da rotina, né? Ele é um arquiteto que serve para você poder manter um comportamento. E que modificar esse contexto, ele também é importante. Ele precisa ocorrer essa mudança de contexto para o comportamento poder ser diferente. Então, por exemplo, você colocar o livro que você quer ler na mesa de jantar, não na estante. Até brinquei com minha esposa, ela pegou uns livros lá antigos e
pá, botou lá em cima na estante, lá da sala. Eu falei, caramba, eu ia ler o livro agora, eu não vou ler mais. Tem que pegar lá. E aí peguei o livro, botei aqui na minha mesa, falei, esse livro que eu vou ler e tal. Tá aqui em cima. Então, assim, são coisas que você vai organizando, né? O que que tem no ambiente? É uma coisa que eu brinquei muito com a minha esposa quando a gente mudou pra essa casa. Que eu falei, pô, eu quero que a gente tenha livro pela sala. Porque o livro só no meu escritório, e vocês podem ver que meu escritório tá pelado, né? Ele não tem. Cadê? Aqui. Não tem essa estante que tinha aqui. Porque agora vai ter uma mesinha ali atrás. Eu vou colocar algumas prateleiras. Eu ainda vou ajeitar isso ao longo da semana. Ter que comprar um material. Mas tudo fui lá pra sala. Então, tipo, tá legal. Porque agora na sala ficou a estante com os livros. Minha filha vai lendo, vai vendo os livros. Os livros da minha filha, que é uma coisa que eu quero que ela leia, ela tem gosto pela leitura. Eu gosto muito disso, porque ela chega pra gente todo momento, vamos ler, e ela traz o livro. Ela tem os seus livros favoritos, que pra gente é ótimo, né? Porque a criança ela precisa dessa repetição. Então, quando o James Clear traz essa questão do ambiente, enquanto um arquiteto de comportamentos, isso ainda se mantém. Eu acho que isso não vai mudar muito, não vai mudar tão cedo na nossa literatura. E existe um outro elemento, que é a questão das consequências imediatas. Elas superam e muito as consequências tardias para a manutenção de um comportamento. Eu até estava com a minha esposa sobre criação de filho. A criança ela precisa ter uma noção de que existirá uma punição imediata se ela fizer um comportamento. Na nossa geração a gente apanhava, é que a gente não precisa apanhar, mas talvez alguma outra coisa ali que ela sinta que, opa, isso aqui está errado. Então a gente precisa ter esse movimento. Uma punição imediata, uma consequência imediata, um reforço imediato, para que aquele comportamento ou ele seja desenvolvido ou ele seja retardatário nesse sentido, né? Retardado ali, de atrasado no processo dele. Então a consequência imediata ainda é uma parte muito bacana do que o James Clear traz na literatura dele. E um outro ponto que ele traz, que eu acho que é o ápice do livro dele, é a questão da redução da fricção. Ou seja, se não me engano, ele chama isso de lei dos 2 minutos, né? Mais ou menos nesse sentido. Que é a ideia de você coloca um timer 2 minutos e pá, começa a fazer um negócio. O comportamento novo, aquele comportamento que você quer que se mantenha, que você quer iniciar, ele precisa de uma baixa resistência. Ele não tem que ser altamente difícil, nem nada. Aquela ideia do, comece pelo mais difícil, bobagem. Você pode pegar o mais difícil, mas destrincha ele no mais fácil, no mínimo viável para você. Então essas três coisinhas, o ambiente, consequência imediata e a redução da fricção, ou seja, a redução de obstáculos para um comportamento, são fundamentais para que você possa se desenvolver. Ponto. Isso a ciência ainda vai manter, ok? Mas, e o que a gente pode questionar do livro ali do James Clear? Um ponto que eu acreditava muito até antes de conhecer o do James Clear, e eu vi que ele trouxe isso no livro dele, achei bacana, é a ideia da identidade. A identidade ela não é o ponto de partida, porque a nossa identidade ela muda como resultado de um comportamento consciente e não o que precede. Eu não mudo um comportamento porque eu mudo a minha identidade. Eu mudo a minha identidade porque eu mudei o meu comportamento. Então a identidade ela muda à medida que você faz o comportamento. É claro que eu parar, isso é uma coisa que eu brinco muito com os meus clientes. Eu parar um pouco a minha vida e olhar para frente, falar quem eu quero me tornar, me ajuda. Só que esse quem eu quero me tornar, se ele não estiver baseado em coisas concretas, comportamentos concretos, não adianta, porque eu não vou chegar onde eu quero. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter um direcionamento claro. Então mudar a identidade é importante, mas ela não precede a mudança de comportamento. Não. A mudança de identidade, ela muda à medida que você muda o comportamento. E não o contrário. Eu não mudo de comportamento porque eu mudei minha identidade, ok? Uma outra coisa que eu não gostei, a primeira vez que eu li, e aí quando eu fui pesquisar, e ela não tinha realmente muita robustez científica, é aquela ideia de, melhore 1% ao dia, porque no final você vai ter melhorado tantos por cento e tal. Cara, não é bem assim que funciona. É claro que existe um efeito de composição, efeito compound, de crescimento dos hábitos, obviamente. Mas essa ideia de crescimento composto, aplicada aos comportamentos que nós temos, ela não funciona da mesma forma como a gente entende. Porque a mudança comportamental, ela não é uma coisa linear. Ela não é tipo, hoje eu fiz 1%, depois eu fiz 1%, depois 1%, depois 1%. Depois...
Uma coisa é eu pegar um livro e falar assim, nossa, existe um efeito de composição, porque estou no capítulo 3 deste livro, o capítulo 3 é página 42. Nossa, eu já li 42 páginas. Tudo bem, isso é composição, mas o comportamento, se ele não tem uma métrica clara, ele não tem como ser composto nesse sentido. Ele não tem como ter isso. Ele tem uma curva de aprendizado, que aí no início geralmente é um pouquinho mais acelerada, depois ele vai diminuindo, o que é normal. Aí você, vou usar a metáfora aqui do efeito de composição dos juros compostos, né, que geralmente é de onde a gente tira essas metáforas de porcentagem, mas ela não é exata, então ela cria uma expectativa muito irreal e ela não tem solidez científica, ok? Não tem. O crescimento rápido no início, ele vai desacelerar depois. Então tenha um pouquinho de cuidado com isso. Novamente, não quer dizer que eu não possa somar, tá? Mas se eu não tenho uma métrica clara de um comportamento, não adianta eu falar de um efeito de composição. Um outro ponto que eu acho que falta ali na literatura dele, e tudo bem, normalmente não é que o livro seja ruim, mas eu acho que falta desenvolver um pouco mais, hoje eu desenvolveria melhor, é a ideia da fissura, né, do craving, como ele chama, para você operacionalizar um hábito. O que isso quer dizer? Quando você coloca a fissura, o desejo, como segundo passo daquele loopzinho do hábito, né? Então ele coloca lá a pista, o gatilho, o desejo e a resposta e depois a recompensa. Diferente do Charlie alguma coisa lá do poder do hábito, que ele coloca gatilho, comportamento e resposta, né? E recompensa. Quando você coloca o desejo no processo, existe um problema, porque desejo é uma variável com muita imprecisão. Eu não preciso do desejo para ter um comportamento, eu preciso de um gatilho para ter aquilo ali. E aí, quando você pega a análise do comportamento, que é de onde vem tudo isso, você olha ali o estabelecimento dessas operações de uma forma diferente. A condição que altera o valor do reforçador de um estímulo, ele é mais operacional e mais útil para a intervenção do que a construção de um desejo. Qual é a diferença disso? Qual é a questão? Qual é a diferença de olhar como processo de desejo, né, e o processo operacional? O desejo eu posso até mensurar, mas o operacional eu posso mudar. O desejo ele é mensurável até um certo ponto. Perdão. O desejo ele é uma experiência modificável até um certo ponto porque ele é abstrato, eu posso mudar meus desejos, mas eu não posso moldá-lo efetivamente. Eu não tenho como organizá-lo efetivamente. Entende? Agora, quando eu tenho um processo operacional, eu tenho uma sequência do comportamento, eu consigo ver essa sequência e não é uma coisa abstrata, subjetiva, fica mais fácil de mudar. Que aí a gente volta lá para o contexto do ambiente, lá para o ponto do ambiente. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é o problema do craving, né? Se a gente for botar em poucas palavras, de maneira mais simples ainda. O craving, que é o desejo, ele não está moldando o teu comportamento. O que molda o teu comportamento é o sistema operacional dele, é o processo operacional dele. Então, quando eu olho para este comportamento, qual é o processo? Que eu acho que o micro-hábitos ele acerta muito mais nesse sentido. Qual é o processo operacional que eu tenho em cima disso? Ponto. A partir desse momento, quando eu olho esse processo operacional e esqueço o desejo, porque nós não vamos pelo desejo, né? Nós vamos por associações, fica mais fácil de eu me desenvolver. Então eu acho que falta um pouquinho na literatura do James ali evoluir um pouco esse discurso. E agora algumas coisas que eu tiraria assim que eu acho que, cara, não faz sentido nenhum em termos clínicos, né? Em termos até quase científicos ali diretamente, mas focando mais para a área clínica é o seguinte. O James ele traz uma ideia pra gente sobre os esquemas de reforço. Então você colocar reforço intermitente e tal, tudo isso realmente produz ali uma maior resistência a um processo de extinção. O que acontece? O James Clear, vamos lá, na verdade, deixa eu voltar. O Skinner, ele documenta pra gente que
não é apenas se um comportamento vai acontecer ou não a partir do seu reforço, mas como ele vai acontecer, em que esquema, em que momento, o que determina a sua persistência, o que determina a sua capacidade de execução. Quando a gente fala desse esquema intermitente, eu estou colocando um comportamento de maneira ali contínua, né? De um esquema de reforço contínuo, ele é diferente. Hora acontece, hora não acontece. Sempre acontece. No sempre acontece é mais fácil predizer. É mais fácil predizer isso aqui. Só que quando o James traz pra gente na literatura, o que acontece? Ele fala assim: você recompensa um hábito com X sem especificar a frequência ou padrão de reforço. Então fica uma coisa meio intermitente. Hora acontecer, hora não acontecer, realmente você diminui a capacidade de extinção daquele comportamento. Mas ele é ruim, porque eu não consigo desenvolver o comportamento como um todo. Eu não consigo olhar para ele e entender, cara, isso aqui, esse esquema, esse horário de reforçamento, ele não funciona com tanta exatidão. Ele não funciona dessa forma. Um comportamento ele se instala, e a gente volta lá pro tópicozinho da recompensa imediata, né? Da consequência imediata. Um comportamento ele se instala com mais precisão, com mais clareza, conforme você consegue predizer a recompensa dele. Predizer aquele momento da recompensa. É mais fácil. Um exemplo besta. Eu venho aqui, faço um vídeo sobre um caso clínico. Que eu criei, que eu peguei de um livro e tudo mais. Se eu não tenho nenhum like nesse vídeo, eu entendo que ele não é interessante. Isso para qualquer conteúdo. Se eu tenho X likes, eu entendo que ele é interessante. Aí eu vou fazer de novo. Outro vídeo sobre caso clínico. Aí de novo. Se eu não tenho nenhum like agora, então no primeiro eu tive like, no segundo eu não tive like, eu fico sem saber se esse comportamento de criar o vídeo ele é interessante. Se eu tenho like, eu entendo que o comportamento é interessante, aquele conteúdo, então eu vou fazer de novo. Aí no terceiro eu faço de novo. E à medida que eu ganho curtidas, eu entendo que aquele conteúdo é bom. É um conteúdo desejado. É um conteúdo ambiciado. Então eu preciso fazer mais vezes. Agora, quando eu não tenho, eu não faço. Um exemplo disso, eu fiz uma sequência de 7 aulas. Perdão. De 7 aulas aqui no YouTube sobre relacionamento. Eu peguei um livro que eu gosto muito. Fiz o material. Montei uma sequência de 7 textos. Destrinchei cada conceito. Eram 5 conceitos principais. Cada conceito eu fiz uma aula. Fiz um esqueminha de exercícios e coloquei pro pessoal no Substack. Então tá tudo lá, pago, tal, beleza. Não teve nenhum like, efetivamente, nenhum comentário, nada. Teve um movimento simples, mas nada demais. Esse material, eu entendi que ele não foi bom. Ou que ele não é desejado. As pessoas não querem esse tipo de conteúdo. Então eu não fiz mais. E pretendo não fazer. Aí eu posso pensar, mas eu não vou fazer sobre relacionamento, eu não vou fazer este formato. Então eu tenho que testar uma outra hipótese, um outro comportamento, associado a algumas variáveis. Então, sei lá, vou fazer mais uma sequência, vamos dizer assim, que eu faça mais um curso no mês que vem, só sobre mudança de hábito, por exemplo. Então faço uma sequência de 7 aulas, vejo o que dá de resultado lá no Substack e aqui no YouTube. Pô, continuou sem visualização, entendo que esse formato, o formato, não é mais a temática, não é interessante porque não há efetivamente um reforço. Então, quando eu sei que não há um reforço, ou quando eu sei que há um reforço, o comportamento ele fica mais fácil de ser previsível, né? Preditivo. E a partir daí eu consigo determinar se eu quero fazer ele mais vezes ou não. Agora, se hora tem, hora não tem, hora tem, hora não tem, hora tem, hora não tem, eu não consigo me desligar tanto. Então, o que o Skinner traz pra gente, que o James Clear ele dá uma esquecida nisso, é que um comportamento, né? O Skinner, como eu falei no começo, ele documentou que não é apenas assim um comportamento é reforçado ou não, mas como ele é reforçado, ou seja, dentro de um esquema de reforço que determina a sua frequência. Não é assim, isso aqui, pô, deu like. Não, mas deu like de que maneira? Em que contexto? Qual o esquema? Aí o que o Skinner traz pra gente nesse sentido é
hora ter e hora não ter aumenta a resistência à extinção, que é o que faz o cara ficar viciado, por exemplo, numa coisa. Hora tem, hora não tem. Quando você pega o seu Instagram e fica aqui circulando os conteúdos e vendo assim, hora eu tenho vídeo legal, hora eu não tenho, hora eu tenho, hora eu não tenho, hora eu tenho, hora eu não tenho, aquilo faz com que eu fique mais vidrado na tela. Então você está viciado em alguma coisa porque provavelmente o esquema de reforço é um esquema intermitente que faz com que você hora tenha, hora não tenha. Então isso faz com que realmente seja mais difícil você perder o interesse no comportamento. Só que para algumas coisas, dependendo do contexto, é importante, pô, eu quero ter esse comportamento, eu tenho reforço o tempo todo. Eu não quero ter, eu tenho uma punição o tempo todo. O esquema de reforço, mais do que simplesmente se ele é ou não reforçado, mais do que saber se vai ter ou não uma consequência, mas a forma como a consequência se apresenta é importante para o nosso desenvolvimento. Isso é uma coisa que o James Clear esquece um pouquinho no livro dele. Uma outra coisa que eu acho que faltou um pouco no livro dele, assim, faltou abordar e desenvolver um pouco mais, é que um hábito novo contra um comportamento que já se ocupa no seu espaço, ele gera o que a gente chama de uma competição comportamental. Então, o James Clear ele trata cada hábito como se ele estivesse sendo instalado no vácuo, tipo, no nada. E não é assim. Não é. Os comportamentos novos, eles demandam mais energia, mais questões, porque eles estão competindo com comportamentos já existentes dentro do seu histórico de aprendizado. Então é difícil você manter um comportamento novo, não porque ele seja difícil, mas porque você já tem um histórico que precisa ser modificado junto. Aí entra a questão da identidade, das crenças, valores e por aí vai. Entende? E aí foge um pouquinho daquela questão de não é apenas de como eu torno um hábito novo mais atraente. Não é isso, ele não é uma questão de ser atraente. Não é uma questão do desejo, do gatilho apenas. É que o novo hábito, ele é geralmente mais reforçado num curto prazo do que o comportamento que está ocupando aquele espaço. E aí eu começo a ignorar essa competição de comportamentos, eu ignoro que eu vou ter que ter um número de tentativas que vão falhar no meu processo. Mesmo que você tenha planejado um monte de coisa, ele vai falhar, vai ser difícil. Eu tô aqui 6h10, já era pra eu ter descido e correr. Eu tô gravando vídeo, porque eu tô querendo instalar esse hábito novo de sentar, gravar um vídeo pelo menos 15 a 30 minutos todo dia pro meu YouTube. E agora eu tô gastando um pouquinho do comportamento de correr. E quando eu vou sair para correr, eu vou ficar pensando, por que eu tô indo correr, gente? Por quê? São 6h10, deixa eu ficar em casa, deixa eu jogar meu videogame, deixa eu fazer minha outra coisa. Então eu tô competindo comportamentos. Então, quando você vai instalar um novo comportamento, ele não tá vindo do nada, ele não tem um lugar vazio para você instalar. Não é que no computador que você deleta o espaço e pum, tem um espaço ali. Não, ele está sempre ocupado. Ele está sempre com coisas novas acontecendo ali. Então você tem uma competição de comportamentos. Por isso que contexto, redução da fricção, o esquema de reforço que você vai utilizar, a complexidade de um comportamento, tudo isso importa. E quando a gente ignora esses elementos de competição comportamental, fica mais complicado. Uma outra coisa que o James ele não traz, pelo menos não que eu me lembre de cabeça assim, é o que eu falei no vídeo da rotina, que é a questão da formulação da funcionalidade de um comportamento. Quando você pega o sistema do James, ele trata o hábito como um problema universal, e não é. O James ele traz pra gente, né, ele assume ali que os mesmos princípios que produzem os mesmos resultados em todas as pessoas, independente dos seus contextos, vai funcionar para todo mundo e não vai. A análise do comportamento ela traz um ponto pra gente, que é o que a gente chama de análise funcional, que é o que eu quero, né, o que está mantendo esse comportamento aqui, então o que está acontecendo hoje, o que especificamente impede um comportamento novo, quais são as contingências, ou seja, contextos, aprendizados, repertórios, que estão mais ativas nesse contexto, e o que eu tenho que fazer para mudar. Sem a formulação dessa análise funcional, eu não tenho como me desenvolver. É por isso que eu acho o Hábitos Atômicos ele é um bom livro de framework, beleza, mas ele não é um bom livro sobre o comportamento como um todo. Bons hábitos, maus hábitos, hábitos elásticos e micro hábitos, que são três para mim assim a tríade de livros. Se leu esses três, você consegue ter uma baita mudança na sua vida.
Por que os bons hábitos e maus hábitos são bem melhores nesse sentido? Porque traz a ideia da análise funcional, do contexto. Primeira coisa que ela fala assim, não existe comportamento bom ou ruim, ponto. Existe comportamento. Bom ou ruim será um juízo de valor que você traz a partir do contexto. Acabou. O contexto ele permitirá ou não um determinado comportamento. Essa formulação ela é ignorada no James Clear, porque ele olha o comportamento como algo isolado. E isso eu acho uma falha muito grande quando a gente fala de comportamento. E, novamente, não é o livro ser ruim. É o que acontece quando uma pessoa leiga que não entende sobre comportamentos, ela tenta replicar, o sistema que ela está aplicando falha e ela logo assume que o problema é ela, porque ela olhou para outra pessoa que indicou o livro e falou: Nossa, essa pessoa falou que funcionou para ela. Funcionou e funcionará para você, só que de uma outra maneira. Uma outra maneira. Assim como um monte de gente leu lá O Segredo e caramba, eu tive uma puta mudança na minha vida. Para mim, O Segredo é um péssimo livro, mas eu entendo o valor motivacional que ele tem. Os livros do Napoleão Hill são péssimos, mas eu entendo que um monte de gente tem transformado a vida a partir dele. Por quê? Porque ele é um livro que faz você repensar um pouco a tua vida, tuas crenças, teus comportamentos. Eu tô lendo um livro, na verdade eu tô fazendo o fichamento dele já terminei. Ele se chama Toda Mudança Começa em Você. Ele é um livro daquela ideia da teoria da teologia da prosperidade, né? Do acreditar que é possível, tal, tal, tal. E ele é um livro simples, simples. Ele não tem nenhum tipo de framework efetivo. Ele não tem atualização científica. Ele tem alguns pontos de técnicas interessantes, mas ele é um livro simples. Rafael, se você lê, você que tem conhecimento, ele vai ser útil? Não muito. Mas, se eu ler de uma forma entendendo para quem é o tipo de livro, já fica diferente. Entende? É isso que a gente tem que fazer quando a gente olha para um livro. Esse livro, para o meu momento de vida, ele é importante. O que eu espero dele? Como é que eu quero estudar ele? Eu vou fazer um material ainda, com base naquele livro de Como Ler Livros, do Mortimer, Adler Mortimer, alguma coisa assim, que é um material um pouquinho mais, novamente, pegando a teoria dele, desenvolvendo, indo para além daquilo ali, que é sobre como realmente estudar um livro, como realmente fazer um bom fichamento, como tomar nota e por aí vai. Eu quero fazer acho que umas 3 aulinhas sobre isso lá no Substack, tá? Porque, li o livro, beleza, aproveite, divirta-se, mas entenda que o livro ele tem suas problemáticas, ele tem o problema dele. O que eu colocaria, só pra gente fechar aqui por hoje, o que eu colocaria no livro do James Clear, que eu acho que faz falta e tendo ali seria legal. O que eu adicionaria são 3 perguntas que eu acho que qualquer pessoa pode fazer antes de ler, né? De ler sobre o comportamento. A primeira pergunta que eu faço ali é: qual é o comportamento que está competindo e por que ele está sendo mantido? Um pouquinho da nossa análise funcional. Antes de planejar qualquer coisa, qualquer hábito novo, você identificar o comportamento que ocupa aquele comportamento, que ocupa aquele espaço, que ocupa aquela história que você está tendo. Isso ajuda você a se desenvolver muito mais. Você pegar esse livro e ler com essa visão de, beleza, entendi que tem esses problemas, entendi que tem essas questões. Se você pegar agora e ler de novo, você vai identificar um pouco dessas coisas que eu mencionei. E se perguntar qual o comportamento competidor e por que ele está sendo mantido. Né? Qual é o comportamento que eu quero mudar? Por qual que eu quero colocar no lugar? Primeira pergunta. A segunda é: as consequências imediatas de um comportamento novo, elas são realmente suficientemente boas ou mais fortes do que as consequências imediatas do comportamento anterior? O que está acontecendo? Um exemplo prático disso, eu estava gravando uma sequência de 10 reels todos os dias. Demorava em torno de uma hora e meia mais ou menos. Aqui eu tô com um vídeo de meia hora. Eu já teria gravado boa parte dos meus reels, provavelmente a metade deles ali, 6 décimos disso, né, basicamente. Só que gravar um vídeo no YouTube é muito mais divertido. É muito melhor. Eu não fico picotando e tendo que fazer 10 temas diferentes. Não, eu faço um tema, respiro, posso dar pausa, posso indagar coisas e pronto. É mais fácil, é mais simples. Para mim é mais fácil. Então a mesma pergunta de qual é a consequência imediata
de eu poder fazer esse comportamento de gravar meus vídeos no YouTube, ao invés de fazer os vídeos do Reels, né? Qual é a consequência imediata? No meu caso, sem abstracionismo, sem nada, é com coisa concreta. Naquele contexto ali que eu estou vivendo, né? No meu atual contexto, o que muda no meu horário do dia, o que acontece efetivamente, assim, de maneira concreta, o que muda? O meu prazer, o resultado que eu tenho, o impacto que eu gero. Eu gero muito mais impacto gravando no YouTube do que gravando no Instagram. Muito mais. Em 2 dias, 3 dias gravando vídeo todo dia aqui no Instagram, no YouTube, acho que já foram uns 3 vídeos, esse é o quarto. Já tive 2 novos seguidores. Claro, no Instagram eu teria talvez uns 6 seguidores, só que são seguidores que não vão comprar meu produto. Não vão nem pensar na coisa. E aqui no YouTube, vocês que estão me assistindo, a gente tá aqui há 30 minutos, vocês são uma audiência muito mais qualificada, muito melhor, são muito mais próximos do tipo de cliente que eu quero do que o Instagram. Então, é muito mais reforçador para mim nesse sentido, tá? E dentro disso, né, ainda dentro da ideia do nosso esquema de reforço, vamos dizer assim, o que eu colocaria de pergunta para o James que ele pudesse desenvolver um pouco mais no livro dele é: qual é o esquema de reforço de um comportamento? E há variabilidade suficiente para isso, para que esse comportamento ele possa persistir quando a recompensa explícita não estiver ali? Ou seja, no Instagram, quando eu gravo os 10 vídeos e agendo eles, ao longo do dia eu tenho ali algumas curtidas, tem algumas pessoas que vêm, me seguem e tal. Isso é bom, legal. Eu tenho esse reforço. Só que é o que eu falei aqui, por exemplo. Aqui no Instagram, no YouTube, eu não tenho esse reforço imediato. Eu não sei quem tá curtindo meu vídeo nem nada. Eu sei que eu ganhei alguns seguidores, 2, 3 ali e tal. Mas a minha recompensa interna, a minha motivação intrínseca, ele é melhor. Ele é mais desenvolvido. Quando a gente faz essa pergunta de qual é o esquema de reforço que eu tenho e se há variabilidade suficiente para que o comportamento persista, mesmo quando essa recompensa não estiver explícita, o que eu posso fazer? Existe essa variabilidade? Existe esse esquema? Qual que é o esquema? O que eu estou querendo saber? O reforço contínuo instalado aqui no comportamento, ele se mantém? Mantém. O reforço intermitente mantém meu comportamento? Mantém. Usar esses esquemas de reforço contínuo e intermitente está produzindo o que eu quero? Está produzindo. Porque olha só, quando eu uso apenas o reforço contínuo, à medida que esse reforço ele some, o comportamento também some. Quando a recompensa é intermitente, o comportamento se mantém. Entendeu? Usar apenas o reforço contínuo produz um comportamento que desaparece quando a recompensa é removida. Bom, que é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. Quando a novidade passa, cansou. Agora, quando é intermitente, e aqui acontece, aqui no Instagram, aqui no YouTube acontece muito isso. Eu faço esse vídeo, daqui a 5 meses esse vídeo ganha alguma curtida. Eu falo, caramba, ainda bem que eu fiz aquele vídeo. Tem um vídeo que eu tô querendo fazer, ainda preciso elaborar um pouco mais, que é uma carta aos pais. Do que eu estou vivendo como pai, já tem 2 anos e meio, e eu queria botar um pouquinho pra fora, só que não é só tipo, gente, olha, é foda ser pai, tá, pá. Não, não é um desabafo. É uma carta usando princípios de ciência, princípios da parentalidade, tudo que eu estudei até este momento. Eu ainda estou elaborando ele, eu quero botar alguns ensinamentos ali que eu tive e não só uma carta de desabafo. Então, entende que aqui pro YouTube de novo, eu tenho muito mais reforço do que no Instagram. Instagram, você grava um vídeo, acabou. Eu fiz 120 vídeos no Instagram. Só esse mês. Só esse mês, 120. Eu estou 81. 81? 81? Não. Ih, esqueci. Pera. Não vou lembrar agora de cabeça. Estou 80 vídeos atrasados, provavelmente. E, cara, os vídeos que eu gravei, os outros 120 que eu gravei, já era. Não ganha curtida, não vai ganhar. Ninguém vai assistir. Aqui no YouTube é diferente. É muito mais fácil manter isso aqui do que o Instagram. Muito melhor. Você entende a lógica? Novamente, o livro do James Clear é um bom livro, vale a pena, leia, mas entenda que ele não vai te trazer a completude que você precisa
para se desenvolver. Não. Mas ele poderia já ter tido uma atualização melhor. Sei que não vai ter por agora, talvez daqui a uns 5 anos. Mas o problema do James Clear, não do James Clear em si, mas da leitura do James Clear, é que ela não pode ser o seu ponto de chegada. Ela não pode ser o ponto alto da sua leitura de mudança de comportamento. Não. As ferramentas que estão ali são boas, mas elas têm limites. Você ter os conhecimentos dos conceitos são bons, mas também são limitados. Isso em qualquer livro, tá, gente? Então, você quer estudar hábito, qualquer tema, pelo menos uns 4 livros. Não necessariamente os mais hypados, os mais vendidos. Não necessariamente esse, mas 4 livros. Na minha opinião, bons hábitos, maus hábitos, hábitos atômicos, que eu acabei de criticar, hábitos elásticos, acho que só tem em inglês, e micro hábitos. Leu esses 4, pronto, você está apto a fazer qualquer mudança de comportamento na sua vida tranquilamente. Tranquilamente. Seguradamente. Acabou. Você vai gastar em torno, no máximo, acho que uns R$200 nesses livros e acabou. Talvez o mais caro seja o livro em inglês e olha lá. Ah, e se eu não ler em inglês? Provavelmente você vai conseguir fazer com os 3 brasileiros que tem aqui e acabou. Então, assim, é um livro bom, leia. Se você gosta de comportamento, faz sentido. E aí você complementa com outras coisas ao longo da sua vida. Beleza? Tchau pra vocês que eu vou correr.